Então vamos pro... querem não acreditar. E vamos pro lado prático, vamos pro lado prático. O que você acha, na sua experiência pessoal, o que você acha que é uma prova que você vê que deixa bem claro, olha, isso aqui é auto-evidente, tipo, existe um Deus. Se você não consegue acreditar nisso, não é uma questão intelectual, é porque tem algum bloqueio emocional, talvez, que você não quer ver isso como uma prova. Me dá um exemplo, por exemplo. A gente tá falando de Deus, não de Jesus, certo? Deus especificamente. Deus. Eu diria sintonia fina do universo, não é? E explicação da origem da vida. Você tem, no contexto da existência, uma sintonia tão fina para que as coisas existam como elas existam, em termos de pressão, em termos de radioatividade, em termos de tudo, que a única explicação que se dá para isso é de que existe alguém que sintonizou o universo de forma específica. Né? Agora... A única outra explicação que dão para isso é o universo. Né? Não, exatamente. Isso é um que a gente chama, na ciência, a gente chama isso de falácia antropocêntrica. Porque, tipo, um exemplo, uma aplicação menor disso é o seguinte: a Terra está no espaço perfeito para a existência da vida. Existe água líquida, né? A gente está longe bastante do Sol para que a água exista em estado líquido, mas não está tão longe para que seja frio o bastante para que impeça o desenvolvimento de vida complexa, né? A gente tem a proporção perfeita de oxigênio e nitrogênio na atmosfera, a gente tem o ciclo do carbono, a gente tem várias coisinhas que são tão perfeitas para o surgimento da raça humana que a conclusão é de pessoas como Michael Berry, que escreveu o livro A Caixa Preta de Darwin, que é um cara que basicamente propôs por décadas essa ideia que você está propondo, essa falácia antropocêntrica. Ele falou assim: a única forma disso acontecer é se alguém planejou para que isso acontecesse desse jeitinho, senão a gente não existiria. As chances disso acontecer por acaso são baixíssimas, né? E se isso aconteceu é porque foi determinado. Isso é como você pegar você ganhou o bilhete de loteria, né? Você tem um bilhete de loteria e ele foi premiado. E você fala, é tão improvável, as chances são tão baixas que necessariamente alguém deve ter se movimentado para que isso acontecesse, senão era impossível. O motivo, e isso inverte a causa e consequência, basicamente. O motivo pelo qual a gente existe é porque essas condições estão presentes, não é o contrário, entendeu? Então, o motivo pelo qual a vida se desenvolveu no planeta Terra e foi permitido, a vida passou de unicelular para multicelular, e aí se desenvolveu, saiu do oceano e vieram os primatas e finalmente o ser humano, é justamente porque essas condições estavam presentes, entendeu? Sim. Então, quando você diz a única explicação é porque alguém foi lá e montou meticulosamente essas condições, isso vai ao contrário do que a gente entende das circunstâncias que levam ao surgimento da vida no planeta, por exemplo. Não só no nosso, mas possivelmente em outros planetas. A ideia vai justamente nesse próprio argumento. Era muito mais provável existir nada ao invés de algo. Isso é verdade. Isso é verdade. Considerando todo o cenário que a gente vive, a existência humana é uma improbabilidade absoluta. É muito improvável. Novamente, não é... Improbabilidade absoluta não é, porque existem bilhões de galáxias. Olha pra mim. Você tem uma bola de fogo incandescente, que esfria. Que aí tem um monte de rocha. Aí você tem um caldo primordial, que faz a primeira proteína, que vai, cresce, e cria várias espécies que vão se adaptar, e cria processo de adaptação, mutação. Vai ter os rabichos lá do girino, que vai virar um olho, que vai virar, entendeu? Que vai virar um VR de realidade aumentada, que alguém construiu no laboratório, um cérebro altamente complexo. Todo esse processo é altamente improvável. Como algo que acontece de forma natural, sem nenhuma influência metafísica sobre isso. Você não acha? Não é. Sabe por quê? Porque tudo que você descreveu, eles interagem entre si sem a necessidade de nada disso. Tipo, proteínas, elas vão dobrar e desdobrar de acordo com as circunstâncias ambientais ali. Não então, é necessário. Essas coisas, elas interagem. Tipo, elementos químicos interagem um com o outro sem a necessidade de alguém falar, não, faz isso. E essas interações, acumuladas ao longo de bilhões de anos, num universo de trilhões de planetas possíveis, é improvável que não aparecesse vida, entendeu? Parece improvável. Vida complexa parece mais improvável pra gente do que provavelmente é, porque a gente só tem experiência em um planeta que a gente viu isso. Se amanhã descobrissem que tem 1000 outros planetas no cluster local da Via Láctea que tem vida, você teria que repensar essa sua ideia de que vida é extremamente rara. Para mim isso é muito mais fé do que a que eu tenho, entendeu? Eu não acho que é fé. A existência de um ser complexo que deu ordem para tudo isso e que deu
colocou traços de ordem nesse processo todo. O problema, Iago, é que isso não responde a pergunta. Tem um documentário, não sei se você conhece, chamado Expelled. Esqueci o nome do cara. Ele apresenta um programa... Puta, qual que é o nome? No Intelligence Load, né? Que no final Bill entrevista... não sei o que, Stein. Bill Stein, acho o nome do cara. Acho que é uma coisa assim. Bill Stein. Na entrevista do Richard Dawkins, né? E o Dawkins diz assim, existem traços... Ben Stein. Ele diz assim, existem traços de criação no universo. Ordens que... Isso é o Richard Dawkins falando. Na nossa vida parece que existe uma ordem muito bem estabelecida. Aí o argumento... O Stein pergunta, isso aí... Acredito que pode ter sido Deus que criou isso? Ele disse, não, pode ter sido extraterrestres, né? Está no final do... Sabe qual é o problema? Eu vou te dar assim... Você o que eu quero argumentar nisso é, você tem um contexto de profunda complexidade, de profunda improbabilidade, que você precisa dar essa ideia, não, tem que existir bilhões e vários planetas, que até chegar a nós e tal, ou então multiverso, a ideia de muitos universos com infinitas probabilidades, mas isso é um argumento muito... É um tipo de crença para mim. É um tipo de crença. Não é crença, você vê isso, essas interações entre... Não é crença, porque você pode... Eu não tenho que te falar, olha, confia em mim. Elementos químicos interagem dessa forma, e proteínas dobram dessa forma, e aminoácidos se acumulam e juntam organelas. Eu não preciso falar, Iago, confia em mim, isso acontece. Isso é observável. Essas interações autônomas que dispensam a interação de um criador... Elas acontecem. Tipo, eu não tenho que te provar. Eu não tenho que pedir que você acredite nisso. Isso é observável. Você consegue me provar parte desse processo. Você não consegue me provar a ideia de que uma vida tão simples consegue se desenvolver e se adaptar até chegar à complexidade do universo. Isso é. Como você não consegue provar? Isso não é provável laboratorialmente. Isso não é método científico. Não tem como repetir esse processo. Peraí. Não é provável laboratorialmente, da mesma forma que eu não tenho como provar que foi um impacto com um bólido espacial que causou a inclinação de 23 graus do planeta Terra. Mas dizer que essa tese não é científica porque eu não posso criar essas condições no laboratório, o requerimento para a ciência não é não é necessariamente você tem que reproduzir isso no laboratório. Porque assim, por essa lógica, psicologia então não é ciência. Então, muitos vão dizer que não. Pois é, mas... Quando você entra métodos científicos, está lidando com coisa muito específica. Tem muito conhecimento. Existem muitas informações e conhecimentos bons e úteis que a gente usa que não são ciência necessariamente, né? O requerimento de que tem que reproduzir em laboratório para ser ciência, tipo, a gente não tem como reproduzir ondas gravitacionais em laboratório. Você vai dizer que onda gravitacional não é ciência? Física teórica é ciência? Vai ser a grande pergunta, né? Física teórica é ciência, claro. Claro que é ciência, né? Eu não posso reproduzir... A gente está lidando diretamente com hipóteses de coisas não mas, Iago, o problema é que essa tua definição ela está requerindo uma definição muito estrita do que é ciência. Eu não tenho como recriar as condições da ignição, da fissão nuclear do Sol num laboratório. Isso não quer dizer que a teoria que descreve o funcionamento de como o Sol existe não é ciência por causa disso. A gente tem outros métodos. A gente tem muita... O que eu estou tentando comentar é que existe muita suposição e muita filosofia dentro de certas respostas para as coisas que a gente não tem como observar. Não, né? Com certeza. Mas aí você falou melhor, você falou observar. Reproduzir em laboratório e observar não é a mesma coisa. Evolução é observável, não é reproduzível em laboratório. Você falou que para evolução ser ciência, ela tem que ser reproduzível em laboratório, e isso é errado. A definição de ciência não é tem que reproduzir isso no laboratório, porque senão a maior parte das ciências sociais deixam de ser ciência. Eu vou dizer que não são. Você concordaria? Eu não concordo com isso. Eu acho que é uma visão meio academicista. Não é área de humanas, entendeu? Eu acho que é academicismo. Você dizer que ciência, tipo, psicologia não é ciência porque você não tem como reproduzir nada que Freud falou no laboratório. Porra, mas não é ciência por causa disso? Não tem. Depende da corrente psicológica, né? Você tem teorias comportamentais, você tem teoria cognitivo comportamental, tudo isso, behaviorismo é laboratorialmente experimentável, né? Digamos assim. Mas nem tudo. Não tudo, não é a galera que se diz psicologia científica, né? Você tem essa área, psicologia científica. Eu vou dar o seguinte: são grandes inimigos da psicologia profunda, com Freud, Lacan e tal, dizem que eles são charlatões e não são ciência. Não, é difícil. É difícil pra caralho. Mas meu ponto, voltando, a gente tá indo em vários hiperlinks. Meu ponto é o seguinte: quando você fala assim, olha, como a evolução não é reproduzível em laboratório, isso é uma questão mais de fé do que de ciência. Eu tô só rebatendo que essa definição de ciência não é exatamente o que a gente compreende como. Eu não estou falando diretamente de evolução, nesse sentido. Ok. A diferenciação das espécies a partir de um processo natural, não é? Eu usaria outro argumento nesse sentido, e algo muito parecido. Eu acredito que a evolução das espécies é muito improvável também.
A gente vê isso hoje em dia. Especiação é uma coisa que, tipo, no meu caso, eu escrevi eu tive que escrever um artigo para acadêmico, que baseava no seguinte: a especiação de peixes, quando uma geleira desmorona e bloqueia um lago, e você cria basicamente 2 lagos com 2 populações de peixes diferentes, e aquilo vai ficar lá por, sei lá, centenas de anos, né? Porque a gente tá falando de permafrost, é um gelo que não derrete, né? Sim. E aí os peixes que estão de um lado da geleira vão começar a desenvolver características anatômicas, né, diferentes dos peixes que estão do outro lado. E aí, se isso dura tempo bastante, você vai gerar uma especiação, que é o termo técnico, tão grande que vai chegar um ponto em que esses peixes vão se tornar inférteis se eles se relacionarem com o outro. E aí a gente diz que eles estão agora literalmente espécies diferentes. Então, é isso a gente observa. Bactéria, dá pra ver isso até em espécie humana e em certas coisas menores, assim, um pouco. Mas é muito louco isso. Agora, o meu ponto não é esse. Eu acredito que isso chamam de microevolução, né? A galera do criacionismo e tal. Né? Esses aspectos de especiação mais simples. O grande ponto é chegar a defender que tipos de peixe que se separam por geleira conseguem se especiar, porque não estão... Acho que é especial o nome, será? Especiar. Eles eram 2 espécies iguais, e aí pequenas mutações foram os diferenciando, e quando chega o ponto que eles são sexualmente incompatíveis um com o outro, a gente diz que aconteceu especiação, virou uma nova espécie. Especiação, pronto. Uma coisa é acreditar em especiação, outra coisa é acreditar que o caldo primordial pode se tornar toda essa comunidade de bioma que a gente tem à nossa volta, de seres vivos, de animais, seres humanos, em um processo unicamente materialista, sem nenhuma influência externa sobre isso. Simplesmente adaptação, mutação, seleção sexual, seleção natural, e tudo isso, bilhões de anos, ok. Em qualquer cálculo probabilístico, em milhões de anos, era para acabar tudo. A bactéria ia morrer, o peixe ia morrer... Por quê? Não entendi. Porque, cara, não é um processo provável mutação e especiação nesse sentido. Não é provável que o ser humano surja a partir de um caldo primordial. Para mim é muito mais... Eu não entendi o que você quer dizer com provável. O que você quer dizer com provável? Provável, se você pegar um monte de bactéria e botar num caldo, na lama, não vai sair um ser vivo dali, entendeu? Bactéria já é um ser vivo, não tô entendendo. Ninguém vai evoluir a partir daquilo ali. A evolução é um processo muito improvável. Por mais que seja muito longo. Você está repetindo isso como se fosse um fato, mas eu não estou entendendo o argumento que você está chegando. Tipo, você fala o seguinte: a explicação evolucionária para a complexidade da existência é uma explicação que, diante da sua total improbabilidade, cobra uma força externa a ela que o guie. A ideia de um Deus que guiou o processo evolucionário. Então, esse é o pensamento, como eu falei, do Michael Berry, do Caixa Preta Eu acho que da maioria dos evolucionistas cristãos do mundo, assim. A ideia basicamente é bem essa, que o processo evolucionário é um processo altamente improvável, dentro de um contexto de sintonia muito fina, em que pequenos fatores altamente... Mas tá vendo, Iago, eu preciso estou rebatendo. Quando você repete várias vezes, é improvável. Só que você não tá me dizendo por que isso é improvável exatamente. Porque o que aconteceu, a gente sabe que aconteceu. Você que tá na posição mais difícil de provar que alguma força exterior fez isso acontecer. O que eu e evolucionistas estão dizendo é o seguinte: as interações naturais entre estruturas, tipo, entre células, entre bactérias, entre proteínas, aminoácidos, elementos químicos, as interações naturais entre essas coisas, que você pode observar, acarretam no desenvolvimento de vida complexa. Você está dizendo que isso é improvável, mas o resultado está aqui. A gente está vendo que isso aconteceu. Se você está dizendo, não, o que aconteceu foi um criador fez isso acontecer, o ônus da prova é seu. Porque as interações autônomas entre essas estruturas, a gente vê que acontece. O criador que fez isso acontecer, a gente não vê que acontece. Você que está propondo uma etapa que você não provou, entendeu? Entendo. O meu problema, o pessoal tá comentando aqui, que legal, o pessoal tá feliz aqui, a gente debatendo aqui sobre o assunto. Eu acho que a internet perdeu isso que não existe mais, né? Certo? Isso aqui é um revival de uma coisa que morreu há muito tempo. Sim. De pessoas que pensam diferente conversando. Hoje é tempo de já brigaram e tudo. Mas assim, o meu ponto é, o que eu acho é que... Droga, minha câmera parou e eu perdi completamente o argumento que eu ia usar. Não, você vai falando que é improvável. Basicamente, probabilidade, porque se a gente tentar repetir qualquer coisa assim em laboratório, se a gente pegar as circunstâncias que guiam esse processo, se a gente olhar em outros planetas, não é? É muito improvável a vida. Não é? E você concorda comigo, você concordou há pouco, é improvável. O argumento que você usou foi outro e um pouco diferente desse. O que a gente vê até agora é improvável, mas a gente está aqui. Né? A gente não vê sinal de vida em outros planetas ainda, e a gente vê muita diversidade na Terra. O que parece único ao universo, mas até essa conclusão é um pouco exagerada, porque a gente não examinou... Cara, o que a gente sabe do universo é
é bem pouco, na verdade. A observação que a gente fez é muito pouca. A gente está limitado a... Por exemplo, quando a gente examina exoplanetas... O que você fala? Fala aí. Você falou de ondas da prova. Alguém comentou aqui, aí eu lembrei. Né, de ondas da prova é de que argumenta a existência de um Deus, né, que guia esse processo. Pois eu já acredito o contrário. Assim, a partir do momento que dentro do mundo observável tudo que existe por algum motivo, estou falando de um mundo observável, né, em que complexidades geralmente vêm de planejamento, que é o natural da existência. Se eu encontro uma casa construída, eu imagino um arquiteto, um construtor. Se eu encontro fenômenos complexos à minha volta, eu imagino uma mente que organizou... Só que o problema é que toda analogia, essa analogia é muito falha, porque quando você fala isso aí, é novamente a premissa do relojoeiro cego, de novo, do Michael Bay. É tudo daquele livro. Sempre que você vai usar esse argumento, você vai sempre usar artifícios, tipo uma casa, um avião, um prédio, uma câmera, um celular, um computador. São coisas que não interagem sozinhas de formas complexas. As estruturas biológicas, como células e aminoácidos e proteínas, elas interagem entre si autonomamente. E essa é a diferença. Um tijolo nunca vai interagir com outro tijolo e sair um tijolinho e isso se repetir até montar uma casa. Uma pecinha, um processador, o chip de CCD da câmera, nunca vai interagir com a lente e com o botão e tudo até aparecer uma câmera, porque essas coisas não interagem autonomamente sozinhas. Pegar uma proteína, colocar num cálculo primordial dentro de uma rocha não vai gerar um ser humano. Amanhã não vai. Realmente não. Mas o que a gente observa é que o mais provável, isso aqui é a questão da ciência. A ciência raramente diz, isso aconteceu, com certeza acabou. A ciência tipicamente não faz esse tipo de afirmação. A ciência diz o seguinte, o que a gente observa no registro fóssil, o que a gente observa, o que a gente sabe sobre as interações bioquímicas, física, o que a gente observa é que a complexidade de vida que a gente vê pode ser explicada pelas interações autônomas entre pecinhas muito pequenas, que vão se colidindo e interagindo e acontecendo até que gere uma coisa maior. Quando você fala, mas Izzy, quando eu olho para uma casa, um prédio, um avião, uma câmera, um celular, todas essas coisas são tão complexas e elas precisam de um criador. Sim, porque os exemplos que você citam são formados por estruturas que não interagem autonomamente entre si. Eu posso pegar a lente do meu celular e o processador do celular e ficar jogando um contra o outro e eles nunca vão virar o meu celular. Mas se eu pego uma bactéria e fico colocando contra outra ou contra e fazendo essa estrutura interagir com uma outra, você vai ver simbiose, você vai ver... Quais são os outros termos que eu esqueci agora? Você vai ver essas estruturas interagindo... E o ponto é, elas interagem autonomamente sem a necessidade de alguém ficar guiando o que está acontecendo. Entendeu?